Fala galera, eu sou o Formiga Silvestre, vamos trocar uma ideia hoje sobre os sistemas circulatórios dos répteis e também de quê? Sobre como ele faz ali no balanço de temperatura com o ambiente. Chega aí, vamos trocar uma ideia sobre isso, vem cá. Então, quando o assunto é sistema circulatório, os répteis, esse slide você já viu esse slide aqui, você viu na minha aula de anfíbios. Formiga, o sistema circulatório dos répteis é muito parecido com os anfíbios? Velho, tem várias diferenças. Não é parecido, mas ela tem duas características que você tem que estar ligado, que serão características similares às dos anfíbios. E nesse sistema circulatório você tem um coração com 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. 2 átrios e 1 ventrículo. Um ventrículo apenas. E esse lance de ter 2 átrios e 1 ventrículo, ele tem um pulmão, a circulação de todos os vertebrados terrestres tem um pulmão, por isso que a circulação volta para o coração e vai para o corpo, então é uma dupla circulação. Mas nesse lance de só ter dupla circulação, porque tem pulmão, tranquilo. Mas esse lance de só ter um ventrículo, olha ali para o coração, faz com que haja a mistura do sangue rico e pobre em oxigênio. Portanto, a circulação dos répteis é uma circulação dita incompleta. Incompleta, pois tem essa mistura de sangue rico e pobre em oxigênio. Porque tem somente um ventrículo. Na real, a mistura nos répteis é muito reduzida. A dos anfíbios já não era uma mistura muito grande, mas em comparação com os répteis é muito reduzida. Que essas são as similaridades do sistema circulatório de anfíbios e répteis. Mas o que é uma coisa que tem nos répteis, no coração dos répteis? Olha ali no coração, ó. Você tem um septo. Um septo. E esse septo faz uma divisão, uma segmentação parcial do ventrículo. E essa segmentação parcial tem a função de diminuir quase que completamente com que haja a mistura de sangue rico e pobre em oxigênio. Só que fica ligado, Monster. Fica ligado. Diminuir quase que completamente não significa que não há mistura. Mesmo que seja um pouquinho. Portanto, a circulação se liga. É incompleta. Beleza? Circulação incompleta. Saquei, formiga. Olha aqui. Você tem na diástole, que é o relaxamento. Sístole é a contração. Na contração e no relaxamento, você tem ali o septo. Olha ali na contração, na sístole. Ó. Esse septo separando o ventrículo único e dificultando a mistura de sangue, oxigenado e não oxigenado. Aqui existem válvulas que dificultam essa mistura. A mistura realmente é muito pequena, mas há uma mistura de sangue rico e pobre em oxigênio, portanto a circulação é o quê? Incompleta. Só que se liga, formiga, todos os répteis têm esse padrão? Não. Isso é o padrão dos répteis não crocodilianos, dos répteis que não são crocodilos, dos répteis que não são jacarés, dos répteis que não são gaviais, dos répteis não crocodilianos, porque nos crocodilianos você já vai ter um coração com 4 cavidades. A ideia é mais ou menos assim, ó, chega aí. Aqui você tem o réptil ancestral ali, e aqui você tem os lepidossauros, os lagartos, os crocodilos e as aves. A partir desse ponto aqui, ó, todos os caras têm coração com 4 cavidades. Se você for olhar com mais detalhe, aqui também teria ali a linhagem dos dinossauros. Quer dizer, as aves são dinossauros, mas a linhagem dos dinossauros não avianos, que também seria ali um coração com 4 cavidades. Formiga, tô sacando. Então, crocodilianos, coração com 4 cavidades. Dentro dos répteis crocodilianos, coração com 4 cavidades. Formiga, se o coração tem 4 cavidades, a circulação então já é completa? Pois é, chega aí. Quando o assunto é circulação nos crocodilianos, crocodilos, jacarés e gaviais, às vezes eu posso chamar só de crocodilo, acho que eu vou chamar só dos jacarés, tá? No Brasilzão é mais jacaré. Nos jacarés, perceba, mas eu estou falando de todos os crocodilianos, perceba. Você tem uma artéria que bombeia sangue para fora. Se bombeia sangue para fora, saindo do coração, artéria, que é chamar aorta.
Uma característica que eles têm e que a gente não tem, que são ter duas aortas. Tem uma outra aorta aqui, ó. Uma outra aorta aqui. Beleza? Que também bombeia sangue saindo do coração. Perceba uma parada, velho. Perceba uma parada aqui, mano. Olha só isso. Em comunicando uma aorta com a outra, tem existe um vaso sanguíneo que comunica uma artéria com a outra. Uma artéria aorta com a outra aorta. Percebeu? Esse é o forame de Paniza. Deixa eu tirar aqui. Escrever. É o que nós chamaremos de forame de Paniza. O forame de Paniza, portanto, é uma comunicação de uma das aortas entre as aortas que permite que haja uma mistura, dependendo do estado de atividade do crocodilo, ou do jacaré, ou do gavial. Então, se tem o forame de Paniza, a circulação é incompleta. Ou seria completa, enfim, não importa. A circulação dos crocodilianos fica ligado. É um coração com 4 cavidades? Sim. No entanto, a circulação é o quê? Incompleta. Por quê, formiga? Veja bem, em A é uma situação em repouso, em B, em atividade. O crocodiliano, é um animal que vive submerso. E, às vezes, vai lá para lá de fora, vai pegar um solzão lá. Submerso ou pegando sol, tanto faz. Tem momentos de atividade. E esses momentos de atividade requerem uma necessidade maior de oxigenação, uma necessidade maior de respiração celular e, consequentemente, de produção de energia. Né? De ATP. Quando em repouso, ele não tem essa necessidade. Imagine esse animal mergulhado lá, um tempão, debaixo da água, tranquilaço. Tranquilaço. Formiga. Ele em repouso. Se ele consumisse muita energia, teria uma maior necessidade de vir e voltar na superfície. Isso não seria interessante pro cara. O cara quer ficar tranquilão lá no fundo. Então, essa circulação dos crocodilianos é uma circulação que alterna entre repouso e atividade. Quando ele está em repouso, ele permite que vai direcionar um sangue oxigenado mais para os órgãos vitais, digamos cérebro, coração. E nos membros, cauda ali, não está precisando de tamanha oxigenação, então o camarada pode fazer o quê? O camarada pode ter como é que deu um bug aqui? Pode ter um coração ali, circulando um sangue com menos concentração de oxigênio. Perceba que há uma mistura aqui, circulação incompleta. Mas quando em atividade, quando esse animal está caçando, quando ele está disputando um território, quando ele está, deixa eu pensar, fugindo de um predador. Eles têm predador? Tem, principalmente quando filhotes. Eles vai requerer uma grande quantidade de energia, uma oxigenação maior. E o forame de Paniza vai permitir que esse sangue rico em oxigênio, passe para a aorta, fazendo com que haja mais oxigenação em todos os membros do animal. Formiga, saquei, velho. Então, o forame de Paniza permite que a concentração de oxigênio no sangue alterne se esse animal está em repouso, menos oxigênio, ou em atividade. Pegou a manha? Pegou a manha? Irado. Cheirei. Aqui eu botei 4 corações, né? Dos lagartos. Perceba que tem um septo. Deixa eu mudar a cor aqui, botar uma cor verde que fica destacada. Tem um septo que comunica ali um coração com um ventrículo só. Nas serpentes também, mas dividido parcialmente, quase dividido completamente. E nas tartarugas, nos quelônios, nos testudinos também. Já nos crocodilianos, não. Crocodilianos a segmentação é total, tendo o forame de Paniza, uma maneira que permite ali a oxigenação em atividade. Aqui essa questãozinha clássica, você já viu respondendo ela várias vezes, do PAS 2014, se eu não me engano, da UNB. E ele colocou aqui os corações. Se o coração D, padrão D de coração, com 2 cavidades, o padrão dos peixes. Esse coração, um átrio e 2 ventrículos, não existe no reino dos vertebrados ali, no reino animal, não existe. No B, seria, portanto, o coração B, seria, portanto, o coração de quem? O coração dos anfíbios.
E o coração de quem? O coração dos répteis. Todos esses aqui têm circulação o quê? Incompleta. Incompleta. Agora, o coração A. Quem são os vertebrados que têm esse coração A aqui? O coração padrão A são padrão de 3 grupos de vertebrados. Dos répteis, crocodilianos, das aves e dos mamíferos. Nossa. Dos mamíferos. Deixa eu apagar aqui. Ah, formiga, tô sacando. Então, crocodilianos, aves e mamíferos têm um coração com 4 cavidades. No entanto, somente os crocodilianos, dos caras que têm coração com 4 cavidades, têm uma circulação incompleta. O que é incompleta mesmo? Tem a mistura de sangue rico e pobre oxigênio. Porque as aves e os mamíferos terão uma circulação completa. Beleza? Fechou? Fechou. De todos os animais, até agora, todos os vertebrados não são capazes de manter a própria temperatura corporal. Os vertebrados não são capazes de manter a própria temperatura corporal, com exceção desses 2 grupos. Desde os mais primitivos, com exceção desses 2 grupos. Das aves. Aves e mamíferos são capazes de manter a própria temperatura corporal. Formiga, se a gente está falando de réptil, por que você vai falar disso? Porque é nesse ponto que a gente vai chegar a estudar as aves e os mamíferos. E é nesse ponto aqui que nós temos que deixar isso bem claro. Sente só, o que quer dizer com manter a própria temperatura corporal? Quer dizer o seguinte, vamos pensar o seguinte. Você está bem, você está saudável. Você está saudável. O que tem? Eu vou pegar lá e vou medir a minha temperatura saudável. Estou saudável. Quando o termômetro mede a temperatura, eu dou uma olhada. E aí? Quantos graus? Amiga, você tá bem? Você tá assistindo bem? Tô, tá ótimo aqui, ó. A temperatura tá me mostrando isso também. 36 graus Celsius. Ah, verdade. Eu também, formiga, sim. O padrão humano. Os mamíferos, de maneira geral, também. Ali, alguns vão estar mais em 37. Alguns, como nós, ali em 36. Vamos supor que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma viagem. Vou pra Amazônia, região Amazônia. Já fui algumas vezes. Vou lá pro norte. Irado, formiga, onde? Galera aí de Tabatinga. Vou lá pro extremo, já tive lá na fronteira lá de Tabatinga. Vou lá pra Tabatinga. Floresta Amazônica, quente pra caramba. Linha do Equador. Beleza, vou medir minha temperatura corporal lá. No termômetro marca quanto? 36 graus Celsius. Fechou. E não, então vamos fazer o seguinte, vamos para um clima extremo. Vamos para um clima extremo oposto no sentido de temperatura. Vamos para Polo Sul, Antártida. Vou fazer um doutorado com o professor Paulo Câmara. Lá na Botânica. Irado, bora, só bora. Mano, vai passar frio? Vai passar frio. Claro que eu não vou estar em hipotermia. O que seria hipotermia? Quando o ambiente é tão gélido que mesmo seu corpo tentando manter essa temperatura, ele vai fazer o quê? Vai ser mais... Mesmo com o seu corpo tentando manter essa temperatura, não vai conseguir. Então tô lá, barraquinha, acampamento, ou então no local ali, né, no Polo Sul, meço minha temperatura, tá tudo certo, não estou em situação de hipotermia, 36 graus Celsius, não importa onde eu estou. A minha temperatura corporal como mamífero é uma temperatura constante. Essa característica, somente dentro dos vertebrados, nas aves e nos mamíferos. Ah, formiga, saquei. Vem cá, é por isso que tu vê eu não sei se é um jacaré ou um crocodilo. Nesse caso, essa foto muito interessante aí, que é um crocodiliano. Acho que, velho, não sei. Tomando sol em cima de uma boia de crocodiliano. Olha que irado. Por quê? Porque a boia tá quentinha. Por que esse cara fica pegando sol? Porque somente as aves e os mamíferos conseguem manter a própria temperatura corporal. Os répteis, os anfíbios, não. Principalmente, e os peixes? Também não. A maioria, né? Tem alguns que são exceção. Mas,
Formiga, e por que você... E vamos focar em qual mais? Vamos focar mais na galera do terrestre, anfíbios e répteis, porque a variação de temperatura no ambiente terrestre é muito maior do que no ambiente aquático, devido à capacidade térmica da água. Então, esse réptil vai pegar sol para se aquecer. Bem, vamos raciocinar. Ó. A temperatura... Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Acho que é roxo mesmo. A temperatura do ar está em 32 graus Celsius. A da rocha está em 50 graus Celsius. A temperatura ali na sombra está em 25 Celsius. Esse réptilzinho, por mais que ele tenha várias estratégias para reduzir a perda de água, tem uma evaporação, uma transpiração. A transpiração tem uma refrigeração. Transpiração. A radiação solar que pega direto. No final das contas, ele vai tentar manter a temperatura dele em 37 Celsius. Ah, formiga, saquei. Mas se ele continuar aí por muito tempo, ele vai superaquecer, ultrapassar os 37 graus Celsius. Então, como ele faz para regular a temperatura do corpo? Quer dizer, ele não regula internamente, mas como ele faz para relacionar, para não deixar a temperatura do corpo aumentar cabulosamente? Ele sai fora, vai para um lugar de sombra. Se ele esfriar demasiadamente, ele volta a pegar sol. Por isso que você vê o calango ali no muro da tua casa. Porque ele está pegando um solzinho, pô, aqueceu o corpo dele. Esses são animais chamados de ectotérmicos. Eles apresentam ectotermia. Podemos chamar também de animais de sangue frio. Ou vamos colocar aqui. O que são animais ectotérmicos? Animais na qual a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Vou colocar resumido aqui com o ambiente. Massa, formiga. Formiga e nós. Nós somos endotérmicos. O que seriam endotérmicos? Animais de sangue quente. Aqui a temperatura corporal é uma temperatura o quê? Constante. Dois termos que devem ser evitados é o psilotérmicos relacionados a ectotérmicos e endotérmicos relacionados a homeotérmicos. Beleza? Depois eu explico. Eu vou fazer o seguinte. Essa aula termina aqui. Você entendendo que os animais répteis são animais ectotérmicos. Vou gravar alguma agora só falando desse slide para trazer várias características ali, vantagens e desvantagens em ser endotérmico e ectotérmico. Vou fazer esse vídeo agora para você. Então, fechamos os répteis. Irado. Foram 3 partes para a gente fechar os répteis. Beleza, galera? Assista a aula aí de endotermia e ectotermia, que isso daí você vai entender vantagens e desvantagens. É importante, inclusive, para responder umas questões, porque eu vou englobar todos os outros grupos de animais e os répteis fecham aqui. Valeu, galera. Irado. Fui. Yeah.